Capítulo de número 5. Marcos capítulo 5. E eu gostaria que você viesse comigo para o versículo de número 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 34. Texto conhecido, já observamos algumas facetas dele. Hoje eu quero avançar com você numa outra, quero rever com você uma outra temática. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os ímpares e vocês leem os pares, tá? A partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco, ido para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22, todos. E insistia, lhe suplicando: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e eu sei que ela viverá. Ok, a próxima vez que vocês vão ler vai ser o versículo 26. Eu vou pedir para vocês lerem bem alto, certo? Versículo 25 diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito bem. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. E ela sentiu imediatamente no próprio corpo estar curada de todo o seu mal. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão está te apertando, como perguntas quem me tocou? Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Amém. Podemos orar? Mais uma vez, chamo você a curvar a sua cabeça aí, diante do Senhor, e falar com Ele um instantinho nessa hora. Para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Ô, gente, se tem uma coisa que todo mundo precisa é de uma boa notícia. Tem alguém aqui que abriria a mão de boas notícias? Fala: eu não quero boa notícia, não, me dá só as ruins. Não tem. Todos nós precisamos de boas notícias. Todos nós gostamos de boas notícias. Alguém aqui já recebeu uma boa notícia nos últimos dias? Alguém aqui? O sol brilhando não está bom para você não? Quem está respirando aí, gente, sem pagar nada?
Eita ferro, não, a gente fica só pensando nas outras coisas, mas isso é uma boa notícia. É uma boa notícia, graças a Deus. Boas notícias fazem parte da nossa vida. Se a gente fica olhando o mundo com os olhos cinzas, irmãos, a gente não vê boa notícia em lugar nenhum. Mas se a gente começar a abrir os olhos, principalmente olhar a vida como Deus quer que a gente olhe, eita, a gente vai ver um tantão de coisa boa que o Senhor está fazendo. Hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Olha que coisa boa. As misericórdias do Senhor, as muitas compaixões. E o versículo 27, na parte A, ele vai dizer que a mulher ouviu a fama de Jesus. Diga comigo, ela ouviu falar de Jesus. E uma boa notícia atingiu o coração daquela mulher. As notícias que acorriam a ela, né, vez por outra, eram um pouco complicadas, mas ela ouviu uma boa notícia. Ela estava doente há tanto tempo. Ela sofria há tanto tempo. Aquela doença tornava aquela mulher, naquela região e para aquela época, uma pessoa impura. Ela, aliás, o termo não era nem impura, era imunda. Era um pouco mais grave, mais duro. Não é? Para a questão da religião judaica, essa mulher estava privada de tantas coisas. Imagina a vergonha dessa senhora, dessa mulher com esse fluxo contínuo. Não é? Imagina quanta limitação. Será que essa mulher era casada? Será que tinha filhos? A Bíblia não fala muito dela. A Bíblia coloca uma luz sobre ela e põe essa senhora numa situação assim tão complicada. Ela sofre de uma hemorragia constante há 12 anos. Eu fico imaginando o biotipo físico, como deveria ser olhar para alguém com um fluxo contínuo há 12 anos. Sem pensar só no físico, mas pensar no emocional. Sem pensar só no emocional e no físico, mas pensar no relacional. Como é que era a vida dessa mulher? E a Bíblia vai dizer para nós, daqui a pouquinho você leu, que ela faz tantas tentativas, ela tem tantos gastos, e essa mulher tem derrota após derrota, porque faz 12 anos que ela não melhora de jeito nenhum. E eu fico imaginando alguém tentando, sem conseguir, e a Bíblia vai dizer isso dela. Mas de repente uma boa notícia. Diga comigo, uma boa notícia. Eu não sei quantas boas notícias ela tinha recebido ao longo dos 12 anos, mas agora, o versículo 27, ela ouve falar da fama de Jesus. Ela ouve falar de um Jesus de Nazaré. Ela ouve falar daquele que é chamado do Messias, o Filho do Deus vivo, apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por João Batista. Ela ouve falar daquele que à frente dele estão as doenças, as impossibilidades, os demônios, mas atrás dele, quando ele passa, os enfermos agora estão curados, os endemoniados agora estão expulsos. A situação é uma antes dele chegar e é totalmente outra depois que ele chega. É isso que ela está ouvindo, falar acerca dele. E uma boa notícia então invade o coração dela. Algo anima o seu coração. Eu fico imaginando que agora os olhos dela brilham mais uma vez. O poderoso está perto. Ele está ao alcance. E a fama dele é tão boa, tão boa, tão boa. E eu fico imaginando a pulsação do coração dela. E ela agora começando a tomar providências para se aproximar daquele que havia se aproximado dela. Não é? Ela começa agora a acertar a agenda para se aproximar de Jesus Cristo. Não é? E eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Mais uma boa notícia para você nessa manhã. O mesmo Jesus continua acessível. A fama dele continua a mesma. A fama dele não mudou. E não mudou porque ele não mudou. Não é? A palavra de Deus diz acerca de Jesus que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Jesus, o mesmo Jesus. O Jesus Filho de Deus, como nós cantamos aqui nessa manhã. O Jesus que salva. Diga comigo, Jesus salva. Diga agora como quem acredita nesse negócio mesmo. Diga, Jesus salva. Jesus transforma. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus livra do inferno. É isso. Esse é Jesus, uma boa notícia para cada um de nós, não é? Aquele Jesus que passa por lá, ele ama você também. Aquele Jesus que passou por lá,
Ele pode parecer até que não, mas ele se importa com você também, com as suas questões, com a sua vida, com a sua existência. Aquele Jesus que passou por lá, ele tem bons propósitos para você também. Olhe para mim, esse Jesus desse texto, que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre, é o Jesus que se dispõe a pastorear poderosa e amorosamente filhos e filhas que se aproximam dele pela fé. É isso, uma boa notícia para mim e para você nessa hora. Quando olho para essa mulher, eu fico com um desejo para mim, o desejo de que eu não perca a ideia de que o Deus das Escrituras é surpreendente. Diga para a pessoa perto de você, se você acredita nisso, né? O Deus das Escrituras é surpreendente. Então esteja atento, esteja aberto, Ele está fazendo coisas boas, boas notícias de Deus para você e também a teu respeito. Há uma outra coisa que eu olho nesse texto e eu vejo que nós precisamos também. A primeira coisa que eu disse é que todos nós precisamos de boas notícias. A segunda coisa que eu quero observar com você nessa manhã de ceia, pensando um pouco no nosso Senhor, é que todos precisamos desejar melhorar. Todos precisamos desejar melhorar. O versículo 28 tem uma parte, geralmente dependendo da sua versão, está no final do versículo 28. Ela diz assim: sararei, ficarei curada, em outras versões vai dizer assim. Olhe para essa mulher, ela olhava para aquele quadro ruim da vida dela e ela pensava, pode melhorar. Ela olhava para aquele quadro e presta atenção, eu acho essa mulher muito interessante, porque faz 12 anos que ela está numa situação muito complicada, 12 anos. E agora ela olha para a situação complicada, e mesmo estando nela há 12 anos, e mesmo estando nela percebendo que não há recursos, e mesmo estando naquela situação tendo gastado tudo que tinha, e mesmo estando naquela situação piorando, ela olha para o quadro e tem esperança de que pode melhorar. Faz 12 anos que ela tenta melhorar. E agora chega uma notícia, entenda o que eu vou dizer, do outro mundo. Uma notícia de cima, que não era dessa terra. E a notícia para ela é Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, está próximo. E a mulher está pensando, vou sarar. Vou melhorar, minha situação agora vai. Eu olho para ela e não vejo alguém querendo ficar como estava. Ela via que poderia ficar de outro jeito. A ruindade da vida feria a vida dela. A ruindade, a feiura, deixava aquela mulher inconformada. E ela dizia a si mesma, eu acho que não precisa ser desse jeito. Eu já disse isso para vocês algumas vezes, vamos usar como exemplo mais uma vez. Eu tinha um problema com uma hérnia aqui atrás, e o pessoal que estava conhece há muito tempo. Eu já preguei e já dei aula gemendo muitas vezes aqui na igreja, atendi o pessoal quando atacava aquele negócio. Graças a Deus, irmãos, olha, melhorou, ficou bom esse negócio. A última vez que eu fui fazer uma avaliação, ela tinha diminuído, pequenininha. Eu falei, é de Deus, louvado seja o Senhor. Ai, que bom que algumas pessoas agradeceram junto comigo. Muito obrigado, a sua gentileza. Mas, irmãos, quando a gente tem uma hérnia, quando a gente tem uma dor, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem uma coisa complicada no trabalho, em casa, a tendência nossa é ir adaptando. A gente vai adaptando. Esses dias, eu não sei se eu falei com vocês, mas eu estava com uma inflamação no pé. Disseram para mim que depois que a gente passa dos 40, se a gente acordar sem dor, é porque a gente morreu. Quem prefere acordar com dor? Estava com dor. E aí, irmãos, a dor no pé, você imagina dor no pé, o que você faz? Não tem jeito de você andar assim, eu não consigo, tem gente que anda. Aí o que a gente vai fazendo? A gente vai adaptando, a gente vai tirando peso, a gente pisa de outro jeito, pisa torto, pisa isso. Aí começa a doer o outro joelho, porque você adaptou. Você põe peso de outro jeito. E às vezes a gente está fazendo assim com a vida.
A gente faz assim com as finanças, a gente faz assim com o casamento, a gente faz assim, a gente vai adaptando, a gente vai dando um jeitinho ali, a gente esquece de pensar em melhorar, porque a gente se acostumou com a ideia de se adaptar. Talvez você esteja aqui nessa manhã adaptando, mas eu olho para essa mulher e penso ela, e vejo a mulher pensando em, isso pode melhorar. Isso pode melhorar. O que pode melhorar na sua vida? Será que o seu gênio pensa no mau humor que você tem? Aliás, não é nem um mau humor, é um horroroso mau humor. Será que isso pode melhorar de alguma maneira? Seu currículo pode melhorar de alguma maneira? A forma como eu uso a minha língua pode melhorar de alguma maneira? O jeito que eu prego, o jeito que eu lidero a minha célula pode melhorar de alguma maneira? O jeito que eu trato os meus pais pode melhorar de alguma maneira? O jeito que eu vivo o meu casamento, o jardim lá da minha casa, será que pode melhorar de alguma maneira? Hein? Graças a Deus, meus colesterol estão melhorando, graças a Deus. Está diminuindo, graças a Deus. Não é? Pode melhorar de alguma maneira, o casamento pode melhorar de alguma maneira. Olhe para mim, por favor. A sua vida de oração pode melhorar de alguma maneira? Ajuda bastante se você vier às quartas-feiras orar aqui, botar o seu relógio para despertar ao meio-dia, que é quando a gente ora por esta igreja especificamente, não é? Pode melhorar a sua cultura bíblica? Pode melhorar o melhor tempo que você dá para Deus todos os dias? Pode melhorar isso? Eu olho para essa mulher, olhando o que não está muito bom e pensando, isso pode melhorar, isso pode melhorar. Eu falei isso algumas vezes essa semana e vou falar de novo. Silmar Wilbert esteve aqui conosco e eu acho que ele colocou nessa tela, ou ele falou de uma maneira que ficou tão clara na minha mente que eu estou com a imagem na cabeça, que publicaram, alguém publicou lá no Instagram ou em algum lugar, ou mandaram para ele a imagem de uma igreja onde as pessoas sentavam em bancos duros. E a pessoa fez o seguinte comentário: eu jamais seria membro de uma igreja como essa. E daí ele devolveu daquele jeitão dele. Ele disse assim: eu seria e faria de tudo para melhorar os bancos. Que tipo de gente nós somos? Não é? Que tipo de gente é você? Que tipo de membro de célula é você? Que tipo de membro desta igreja é você? Que tipo de membro da sua família é você? Que tipo de membro de si mesmo é você? Não é? É alguém que sonha com melhorias, com disposição, com melhorias. A mulher está querendo melhorar. Diga comigo, ela queria melhorar. Ela queria melhorar. Pouco tempo atrás encontrei um pastor que conhecia anos atrás. E eles tinham uma realidade de igreja específica. E o sonho dele e da esposa era trabalhar com aquele povo para que eles mudassem. E uns 20 anos depois eu encontrei ele de novo. E o testemunho dele era esse: mudou. O povo foi estudar, o povo foi melhorar currículo, o povo foi para a faculdade, o nosso povo melhorou, a igreja melhorou, as pessoas melhoraram. Então eu convido você a ter essa ideia de que todos nós precisamos desejar melhorar. Todos nós precisamos desejar melhorar. Diga para a pessoa do seu lado: eu preciso desejar melhorar. Diga de si mesmo: eu preciso, eu. O que é que pode melhorar? De repente sua esposa está olhando para você agora e está pensando: agora esse homem vai melhorar mesmo. Não é? É uma decisão que a gente precisa tomar. Vamos melhorar como igreja. Hein, gente? Olhe para mim aqui, não ia falar isso não. Nós, há uns anos atrás, esse culto não existia. Significa que nós não tínhamos esse tanto de gente aqui. E nós sonhávamos com melhoria e abrimos esse culto. Hoje ele está assim. Você poderia sonhar comigo que daqui a pouco a gente precisaria abrir um outro culto? Ou isso vai te incomodar, ou você ficaria feliz, vamos abrir um outro culto. E quem é responsável por isso? Nós é muita coisa. Quem é responsável por isso? Eu.
Nós queremos melhorar, nós queremos que os nossos vizinhos convertam, nós queremos que os nossos patrões se convertam, nosso chefe, nós queremos que os desviados voltem para Jesus, nós queremos ver a casa cheia. Não há de gente buscando o Senhor, ou não queremos? A geração que estava aqui antes de você, ela sonhou com melhorias, eles edificaram esse templo. Olhe para mim, você que é membro recente nessa igreja, você vai fazer o quê? A geração anterior levantou esse templo. Eu cheguei aqui em 99, esse templo estava pronto. A gente melhorou ele, abriu espaço. Veja a responsabilidade que essa geração tem. Quem diz aí, olha, vai melhorar por minha causa? Diga aí, vai melhorar por minha causa. Minha causa é melhorar. Porque se você não sonha com a melhoria do lugar onde você está, daqui a pouco nem você aguenta ele. Não espere a melhoria do seu casamento para você ver, daqui a pouco você nem aguenta, nem você aguenta mais. Entenda isso? A terceira coisa que eu quero observar com você nessa manhã é que todos nós precisamos de coragem para tentar um pouco mais. Todos nós precisamos de boas notícias, elas nos alimentam, nos aliviam, e Deus tem boas notícias para nós todos os dias. Todos nós precisamos querer melhorar. Nós não podemos nos acostumar e só ficar de adaptação em adaptação. A gente precisa querer melhorar. Terceira coisa, todos nós precisamos de coragem para tentar um pouco mais. Coragem para tentar um pouco mais. Em algum momento na vida ou outro, talvez a gente vai precisar de fazer um pouco mais de esforço. Repito a você, versículos 25 e 26 vão dizer que fazia 12 anos que aquela mulher sofria nas mãos dos médicos, 12 anos numa hemorragia constante, 12 anos sendo olhada de outro jeito, 12 anos não podendo participar das celebrações, 12 anos, meu Deus, imagina como é que era a situação daquela mulher. A Bíblia vai dizer que ela gastou tudo e que ela piorava. 12 anos de más notícias o tempo inteiro, e eu fico pensando o que leva uma pessoa a tentar mais uma vez. Porque parece que tentar de novo era algo que ela fazia há 12 anos. Ela não está tentando de novo agora diante de Jesus. Tentar de novo era algo que ela fazia há 12 anos. Tentando de novo, tentando mais um pouco, de médico em médico, de despesa em despesa, de frustração em frustração, e lá vai aquela mulher. E eu olho para ela e vejo um exemplo grande daquilo que está registrado em Zacarias capítulo 9, versículo 12. Zacarias 9, 12, vai falar das pessoas presos de esperança. Presos de esperança. Pode dizer isso comigo? Presos de esperança. Ela era assim. Presa de esperança, olhando a vida e brigando por aquilo. Ela só tinha aquela vida, e ela queria que escolher a vida que ela tinha, porque era aquela vida que Deus podia abençoar, era aquela existência, ela não podia viver outra, então ela tinha que brigar por aquela existência. E eu estou olhando aquela mulher, tentando de novo, ela é uma insistente, ela é uma sonhadora. E aí, eu tenho ouvido a história de vocês faz muito tempo, várias histórias. Essa semana eu ouvi outras histórias. A gente senta ali no gabinete ou em algum lugar, e daí eu tenho esse privilégio de participar da história, de detalhes, às vezes íntimos da vida da igreja. E eu vejo quantas lutas, quantas batalhas, quantas vezes a gente só chora junto. Tem hora que é tão ruim ser pastor, porque a gente não sabe o que dizer. Não, tem hora que é tão ruim ser pastor, porque a gente gostaria de botar a mão e Jesus curar na hora, ou mudar tudo na hora. Não é? Isso dói no coração da gente, participar das dores das pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aliás, participar das dores das pessoas com as nossas próprias dores. Isso é que fica ainda mais doído. Não é? Porque a gente não deixa as nossas dores para participar das dores dos outros. Não é? Mas talvez... eu queria dizer isso para você, talvez seja até um pouco difícil você ouvir isso, mas tente de novo. Tente mais uma vez. Né? Tenha um pouco mais de esperança. Se eu não tentei por 12 anos, nem 12 meses, nem 12 semanas, ou 12 dias, ou 12 horas, poxa vida, essa mulher vai falar para mim e para você, que
ser agarrado, ser um prisioneiro de esperança. É algo importante para a nossa vida. Alguém que se dispõe a insistir mais uma vez, ter aquela coragem de tentar de novo. Então tente um pouco mais com teu filho, com a tua filha, tente um pouco mais. Tente um pouco mais com teu casamento, com teu pai, com a tua mãe. Eu gosto muito dos amigos de Naamã. Você se lembra? Naamã. Eliseu olha nos olhos dele e falou, aliás, nem olha nos olhos dele. Eliseu olha nos olhos do auxiliar, do seguinte, diga lá para o grande comandante, que eu não vou nem falar com ele, se ele quiser ser curado, que pule na água, etc. e tal. E daí o homem chega ali e fala, não pule de jeito nenhum, para que eu vou pular? Eu achei que ele ia vir aqui, ia me atender, essas coisas. Aí os amigos chegam para ele e dizem o seguinte, tenta aí. Talvez um grande favor que você faça para as pessoas, logicamente, se aquilo é correto, se é justo, se é bom, se vai melhorar, se vai glorificar a Deus, é dizer para a pessoa, levante-se, tente mais uma vez, escolha viver. Mas o Senhor Deus está vendo você, olhe para mim, por favor. Se você é um servo, uma serva de Deus, se é alguém que Deus ama, o Senhor está vendo você, então clame um pouco mais. Jejue um pouco mais, ore um pouco mais, insista um pouco mais. Boa parte das minhas orações, elas têm uma frase específica diante do Senhor, é a seguinte, Senhor, eu não tenho para onde ir, amanhã eu estou aqui de novo. Ou eu voltei aqui de novo, porque eu não tenho outro lugar para ir, eu estou aqui de novo. Essa questão da gente vir diante do Senhor, insistindo um pouco mais com Ele, insistindo um pouco mais com a existência. Coragem para insistir um pouco mais. A próxima questão que eu quero observar com você, e aqui já partindo para o fim, resumindo um pouco o que eu tinha a dizer, é que todos nós precisamos de experimentar o poder de Jesus. Todos nós precisamos experimentar a virtude que sai de Jesus. Você pode dizer comigo, eu preciso. Diga firme, eu preciso experimentar o poder de Jesus. Ai, que coisa, irmãos, que coisa. Versículos 28 a 30, vai dizer que Jesus reconhece, versículo 30 especificamente, vai dizer que Jesus reconhece que saiu o poder dele. Ai, que coisa, que cena poderosa, que descrição poderosa. A mulher, ela vem rompendo com a vida, faz 12 anos rompendo com a vida, 12 anos tendo esperança, insistindo, 12 anos querendo melhorar, e agora ela vê Jesus está no meio de um tantão de gente, e olhe para a mulher, ela vem rompendo os obstáculos, ela tem que insistir de novo, porque não é fácil, não tem um horário marcado, não tem uma agenda determinada, não tem alguém introduzindo ela, Jesus está te esperando, filha, vem por aqui, vamos ali, não, ela olha aquele monte de gente, ela tem que romper os obstáculos, e ela vem se arrastando, pedindo licença, e forçando a passagem, ela é uma guerreira, corajosa, insistente, ela vem diante de Jesus, e lá vem aquela mulher rompendo no meio da multidão. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã, que talvez você e eu não avancemos em algumas questões, porque nos falta disposição para romper obstáculos até Jesus. Qualquer coisa atrapalha a nossa fé. Qualquer coisa a gente desiste, qualquer coisa a gente ora menos, qualquer coisa diminui, não dá dízimo, não dá oferta, qualquer coisa para de ir para a célula, qualquer coisa entrega a liderança. Irmãos, nós precisamos ter coragem para romper os obstáculos, para avançar até as questões de Deus, até onde está a bênção. E aí eu estou olhando essa mulher aqui agora, e ela vai rompendo, e Jesus está indo em direção à casa de Jairo, e sem que ninguém mais soubesse, ela toca em Jesus. Hein? Que cena! Todo mundo apertando Jesus, todo mundo tocando em Jesus, todo mundo ali naquele negócio, todo um monte de gente, mas agora o Senhor dos céus e da terra levanta a cabeça, e a Bíblia diz que ele começa a olhar ao redor, e ele faz uma pergunta: quem me tocou? Ele havia reconhecido que dele havia saído poder. Diga comigo, saiu o poder de Jesus.
sai o poder de Jesus, e agora a mulher é imediatamente curada. Que coisa poderosa. Você acredita nesse relato bíblico? Você pode glorificar o Senhor aí um instantinho? Que coisa! E agora a mudança se dá na hora, não é? A mulher é curada naquele momento. Que descrição, que Deus poderoso, que Jesus poderoso, o mesmo Jesus que nós adoramos, é digno de ser adorado, de ser reverenciado, um Jesus presente aqui no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Você deve ter saído da sua casa para adorar esse Jesus aqui, é isso que nós estamos fazendo aqui. E aí agora sai poder dele, e a mulher se vê completamente tocada, curada, diz o versículo 29, e um alívio, uma bênção, e agora uma nova vida, uma nova coisa, se dá para aquela mulher, uma grande oportunidade, se dá para aquela mulher. E aí eu fico pensando comigo, acerca de mim e de você, que eu e você também precisamos desta mesma experiência, experimentar a virtude de Jesus Cristo, experimentar o poder de Jesus Cristo. E um poder que liberta a gente. E um poder que cura a gente. Irmãos, há virtude em Jesus para quebrantar o nosso coração. Há virtude em Jesus para fortalecer a nossa fé. Há virtude em Jesus para impactar a nossa realidade. Olhe para mim, por favor, nós precisamos dessa virtude para a gente acordar de manhã com um brilho nos olhos, com esperança no coração, independentemente das circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos dessa virtude para enfrentar os problemas, para enfrentar as tentações, para enfrentar os reveses, para dar aula, para ser advogado, para ser dentista, para ser pedreiro, cozinheiro, para ser pai, mãe, para ser cônjuge. Nós precisamos desse poder que muda a vida, que dá para nós um início, uma oportunidade de uma nova realidade. É dessa virtude que a gente precisa. É desse poder que a gente precisa. Uma ação do alto. Dinheiro a mulher tinha gastado, e dinheiro é dessa terra. Médicos essa mulher tinha procurado, e médicos são coisas dessa terra. E tem hora que a gente precisa do dinheiro, precisa do médico, precisa de um amigo, precisa de alguém que nos ouça, precisamos de uma promoção, nós precisamos de algumas coisas, mas deixa eu dizer, isso é coisa dessa terra. Virtude de Jesus, irmãos, é coisa do alto, é fluir de Deus, é toque de Deus. E essa pessoa que está aí do seu lado precisa de poder de Deus. Você que está me ouvindo, nós precisamos de poder de Deus. Saulo está vindo pelo caminho de Damasco, e o intuito dele é perseguir a igreja de Jesus, oprimir a igreja de Jesus. Mas que coisa poderosa, que impacto da virtude de Deus. E a palavra de Deus diz agora que Paulo é transformado, e ele passa de perseguidor a perseguido por causa do evangelho. É esse poder que nós precisamos. É essa virtude que nós precisamos. É aquela virtude que impactou a mulher na beirada do poço. Com um passado tão complicado. Uma mulher que tem que buscar água na luz do dia, por causa da rejeição que experimentava. Era uma destruidora de lares e uma destruidora de si mesma. Olhe para ela. E agora ela tem o impacto de Jesus Cristo, o impacto com Jesus Cristo, o poder de Deus atinge aquela mulher. Ela não tem cura física, ela não tem milagre físico para testemunhar, mas ela larga o cântaro dela, lembre-se disso, ela foi ali buscar água. Água fala de coisa, de necessidade básica, vital, para a sobrevivência humana sobre essa terra, mas ela deixa o cântaro ali. Ela havia sido impactada pelo poder do alto. E ela volta para testemunhar lá na cidade. Ela diz o seguinte: encontrei um. E ele está ali fora. E a palavra de Deus vai dizer que por causa do testemunho da mulher, a cidade vai encontrar com Jesus. Esse tipo de poder, irmãos, que nós precisamos. Que dá coragem para nós para dizer às pessoas: eu tenho a mesma doença que você tem.
ou eu tenho a mesma dificuldade de trabalho que você tem, ou enfrento as mesmas dificuldades que você enfrenta para manter o casamento, para educar os filhos, para viver a vida. Ah, mas eu tenho água viva jorrando de dentro de mim. Eu tenho o poder, a experiência do poder de Jesus Cristo. Nós precisamos disso como igreja, irmãos. É isso que vai fazer a diferença em nós. Esse experimentar de um poder de Deus. O que mais eu preciso, o que mais a minha casa precisa, é crermos que Jesus tem poder para mudar a nossa vida. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado, mas diga se você crê, só isso, senão não diga. Diga para a pessoa do seu lado se você crê, Jesus tem poder para mudar a sua história, a sua família, a sua vida, suas coisas, nosso interior, o nosso ânimo. Nós nos reunimos aqui como igreja nessa manhã, e se nós não crermos nesse tipo de coisa, nós estamos perdendo tempo, porque só o poder de Jesus para transformar a nossa vida, a nossa casa, as nossas coisas. Meus irmãos, essa mulher tinha vontade, olhe para mim, ela tinha vontade, olhe para mim, essa mulher tinha sonhos, olhe, essa mulher tentava de novo. Olhe para ela, essa mulher acreditava que as coisas podiam mudar e queriam que mudassem. Mas o que ela colhera até agora? Nada. Seus esforços, seu olhar para a vida, sua positividade em encarar as circunstâncias, trouxeram ela ao nada. O que mudou a vida daquela mulher foi o poder que vem de cima e que o homem não pode produzir na terra. É coisa de Deus. É isso que muda a nossa vida. É isso que muda a nossa vida. A gente pode ter fibra, a gente pode ter preparo intelectual, a gente pode ter vontade, a gente pode ter querer. Mas há um problema sério na existência humana, principalmente daqueles que entregaram a vida para Jesus. Se o Senhor não pôr a mão, se não vier a virtude do alto, a gente não tem como avançar, porque nós dependemos dele. E daí o homem de Deus vai dizer, nele existimos, nele nos movemos, é por causa dele. Você entende isso? O que eu e você precisamos é desse impacto da glória de Deus, que muda a nossa vida, que muda a nossa existência. Eu acho tão maravilhoso. E essa semana, em alguns momentos da semana, no meu devocional, no meu melhor tempo para Deus, estava pensando nessa questão desse poder de Jesus Cristo, poder que os discípulos experimentaram, poder que Cornélio experimentou, poder que a igreja experimentava, esse poder de cima que se manifestou sobre Maria. O anjo diz para ela, o poder do Altíssimo te envolverá. Ai, que coisa! Quantos gostariam de ser envolvidos pelo poder do Altíssimo? Levante a mão, diga, Senhor, eu preciso. Diga aí, Senhor, eu preciso do poder do alto. Minha casa, minha empresa, minha célula, meus filhos, nós precisamos. Senhor, esta igreja precisa de poder do alto, poder do alto. Porque o nosso poder, irmão, só causa frustração para nós. Ele nos mantém naquilo que o homem produz. E para viver aquilo que Deus produz, só o poder de Deus para fazer. Há um texto poderoso no livro de Gênesis, no capítulo 1. É tão interessante como começa as Escrituras. Ela começa com Deus e termina com Deus. Começa com o Espírito Santo e vai terminar com Ele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não há qualquer explicação prévia. A curiosidade humana é deixada de lado, ou crê, ou não avança. Deus não começa dizendo, eu sou Deus, eu vivo há milhares de anos, bilhões, sei lá quanto tempo, etc. e tal, assim. Não. Ele diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É isso. Aí vai dizer algo poderoso. A terra era sem forma e vazia. O termo ali é caos. E você percebe o que diz depois? Diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre tudo.
Deus não tem nada a ver com o seu caos, nem com o meu caos, eles não se misturam. O meu caos é meu, mas Ele é Deus sobre o caos, sobre as coisas. E pelo seu poder, agora então, Ele vai trabalhando em meio ao caos, trabalhando em meio ao caos, e Ele ordena o caos, e depois que se instala o caos espiritual, Ele vai ordenando o caos, ordenando o caos, ordenando o caos, porque Ele é Deus poderoso, e nós precisamos do poder dEle sobre a nossa vida, da experiência da virtude do Senhor, que põe a vida no prumo, no lugar, e dá a nós uma nova história. É isso. E essa virtude, irmãos, esse poder de Deus, ele continua disponível para a sua vida e para a minha vida ainda hoje. É isso. Falar, Senhor, põe isso que eu preciso. A última coisa que eu quero observar com você é que todos nós precisamos de ser sinais de Jesus. Diga comigo, ser sinal de Jesus. Versículo 33 vai dizer o seguinte: então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e contou toda a verdade. É interessante isso. Olhe para mim, por favor. João relata alguns milagres. Perdoe a imprecisão, eu vou falar agora aqui 7 milagres. E daí ele vai dizer no fim do livro: esses milagres foram escritos para que vocês creiam em Jesus. E aí ele vai dizer que se todos os milagres que Jesus tivesse feito fossem escritos, João diz o seguinte: creio eu que nem no mundo inteiro caberiam todos. Você acredita nisso? É isso, o impacto da presença de Deus naquela época. Que coisa poderosa. E aí João diz isso: se todos os milagres que ele fez fossem registrados, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam, tamanhos e tamanhos. Então alguns milagres foram registrados para nós. Agora você imagina a quantidade daqueles que não foram. Quantos milagres anônimos, quantos que não parecem, quantos que não são percebidos. Agora você viu esse. Jesus no meio da multidão, percebe que virtude sai dele, que poder sai dele, e ele faz questão de parar para que todo mundo soubesse. Ele sabia. Ele poderia ter deixado ir, como talvez tivesse deixado outros milagres que outras pessoas tocaram, ou que ele fez e olharam, ou qualquer coisa, e fez sem falar. Mas esse milagre ele fez questão de parar, para que a mulher pudesse contar para todo mundo. A gente só sabe disso, que são 12 anos de sofrimento. A gente só sabe que era um fluxo de sangue. A gente só sabe que ela tinha perdido tudo e que só piorava. Por quê? Versículo 33. Jesus fez questão de saber quem me tocou. Ele para, a mulher agora consciente vem, tremendo, se ajoelha diante dele, e ela diz, e faz o quê? Como é que termina o versículo? Ela conta toda a verdade. É por isso que a gente sabe, a história dela é registrada por causa disso. O Senhor fez questão de não deixar esse milagre oculto. Ele pôs luz nesse milagre. E eu quero observar uma coisa com você, que todos nós precisamos ser sinais de Jesus, e Jesus fez dela um sinal para o mundo inteiro. Ele destacou o milagre dela, ele deixou ele evidente. No mundo inteiro, quando se fala de Jesus, se fala dessa mulher. Ele quis isso. E eu imagino que um dos motivos é porque para a glória dele, para a bênção dele, e um dos motivos é para que o nome dele seja glorificado, e um motivo é porque ele fez dela um sinal para mim e para você, e um motivo é porque o mundo precisa de esperança. Pais, mães, filhos, empresários, profissionais, colaboradores em empresas, empresários, estamos todos reunidos aqui hoje e fora dessas paredes, e todos precisam de esperança. Nossos líderes de célula, os pastores, os obreiros da igreja, todos necessitam de esperança.
E por quê? Porque para qualquer lado que a gente olha, tem um ladrão de esperança pronto a minar um restinho de esperança que às vezes a gente tem. Há sempre um emissário de Satanás dizendo, não tem esperança. Há sempre um emissário de Satanás perguntando, mas você vai tentar de novo? Há sempre um emissário de Satanás falando, você vai orar sobre isso de novo? Você vai falar isso com Deus de novo? Não é? Há sempre uma boca contrária à boca de Deus, como a boca daquela multidão. O cego gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E a multidão dizia, não perturbe o mestre. Fique desse jeito. Há sempre um emissário para dizer, não, teu casamento não vai dar. Os filhos não vai dar, a finança não vai dar, sua fé não vai dar, sua liderança não vai dar, etc. e tal, sua célula não vai. Sempre assim. Mas o Deus das Escrituras, ele é diferente. O Deus das Escrituras, ele tem prazer de produzir esperança. Prazer. E uma das maneiras dele fazer isso é através de você e de mim. Sinais do reino. Sinais de esperança. Sinais de Jesus Cristo. Em Marcos, no capítulo 5, versículos anteriores, você vai observar que Jesus havia libertado o gadareno. Algo em torno de 3 a 6 mil outras mentes dominavam aquele homem. Ele era oprimido, um coitado. Mas a palavra de Deus vai dizer que com uma palavra eles tiveram que largar aquele homem em paz. E aí agora aquele homem diz o seguinte, deixa eu ir com o Senhor, onde o Senhor for eu vou. Qual a palavra de Jesus para ele? A palavra de Jesus para ele é, não deixo. Meu interesse é que você vá para a sua casa. Diga para todo mundo que conhecia você antes, como Deus foi bom para você. Sinal do reino. Diga comigo, sinal de Jesus. Todos nós precisamos ser sinais de Jesus. Nós andamos e as pessoas então vão vendo a presença de Jesus, a graça de Jesus, o favor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus, a paciência de Jesus, a justiça que há em Jesus, ela vai se esparramando através daqueles que seguem a Jesus. Deveria ser assim. Tem que ser assim. É assim pelo poder de Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz então que aquele homem sai por toda a Decápolis, a região das 10 cidades, e ele vai dizendo para todo mundo que Jesus era bom. Ele vive então agora como um sinal de Jesus Cristo. Diga comigo, sinal de Jesus Cristo. O mundo precisa de sinais de Jesus Cristo. Seus clientes precisam, seu patrão precisa, seus colegas precisam. Sinais de Jesus Cristo. Esta igreja precisa que você viva aqui no meio de nós como um sinal da graça, do favor de Jesus Cristo. Ele se manifesta através dos seus. Somos nós, irmãos, com nossas lutas, limitações e tristezas e assombros, que andamos no meio das gentes, para dizer a todo mundo que quando a gente vem a Jesus, há esperança nele para nós. Há muitas pessoas hoje que um dia experimentaram a virtude de Jesus. E o convite de Jesus para nós, a ordem dele, aliás, para nós, é que a gente saia pelo mundo e diga para todos quanto Deus foi bom de nós, foi bom para nós e teve compaixão de nós. Que o Espírito Santo nos coloque, então, a viver como esse sinal do reino. Que o Senhor surpreenda você essa semana com boas coisas dele, gere vida e esperança para o seu coração. Que o Senhor te toque com poder e virtude dele, sua vida, aquilo que você está envolvido. Que você experimente milagres do Senhor, veja as coisas do Senhor, e isso impacte as pessoas que estão ao seu redor, os nossos vizinhos, os nossos colegas, que os nossos parentes, que a gente sirva de veículo de salvação e bênção do Senhor para todos aqueles que estão ao nosso lado. Amém. Quero pedir ajuda daqueles que puderem trazer essa mesa até aqui à frente e dos diáconos que estão aqui para nos ajudar no partilhar, né, dos elementos da ceia, por favor. E chamo você a se colocar em pé aí onde você está.
Pastor José Carlos, por gentileza, já pode vir para dirigir a gente nesse momento. Muito bem. É uma hora importante para nós. O Senhor que faz pessoas, seus sinais, Ele também deixou sinal. E esse aqui é um sinal que o Senhor deixou. O batismo é um deles. Por isso a gente insiste na questão do batismo, e graças a Deus, muitos já estão para se batizar. A ceia é um outro sinal, não é um memorial do Senhor. E esse sinal, ele está aqui diante de nós, o pão, o suco da uva, não é, para nos lembrar de Jesus. E participar desta mesa é um privilégio dos que entregaram a vida para Jesus, dos que se lavaram sob o sangue de Jesus. Essa mesa é uma mesa muito importante e muito séria, não é? É uma mesa daqueles que são cúmplices da mensagem de que Jesus perdoa, são cúmplices da mensagem de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, cúmplices da mensagem que Ele ressuscitou. Para participar dessa mesa, nós precisamos ser cúmplices da mensagem de que Ele está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então o direito a essa mesa são dos que proclamam estas verdades. E se você está aqui entre nós, e às vezes é membro de uma outra igreja, que não seja aqui a Sião, mas você está em paz com a sua igreja, está em paz com Jesus, você deve participar conosco. Essa mesa não é exclusiva da gente, você é bem-vindo nela. Vamos orar a Deus mais uma vez, nesse momento? Fale com o Senhor um pouquinho, você vai participar da ceia do Senhor. Fale aí da sua expectativa, fale do seu prazer. Talvez nessa hora você precise confessar um ou outro pecado, já pedir para o sangue de Jesus lavar você, pedir aí o Espírito Santo se há alguma coisa que não deveria estar aí, para Ele ir tirando e removendo e convencendo, para a gente participar da mesa do Senhor nessa hora. Fale com o Senhor um instante. Eu vou deixar você com Jesus um pouquinho. Fique aí com Jesus um pouquinho. Essa canção é muito poderosa. Nós vamos entoá-la juntos nessa hora. Leva-me além. Sim. A todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós. Diga isso. Um caminho para Ele. Posso me achegar. Diga. Somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados. Que
nas alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Somos livres em Jesus. Somos livres. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga bem forte mais uma vez que você é livre nele. Eu sou livre. Eu sou
sangue de Jesus. Mais uma vez, declaremos que nós somos livres. Oh! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A carta de apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pensa em si mesmo agora. Existe um acusador, mas existe um protetor. Existe um oportunista, mas existe o mais poderoso, que é o dono de todas as coisas. Tenho uma boa notícia para vocês, aproveitando o gancho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os elementos simbólicos do sangue e do corpo de Jesus Cristo estão em vossas mãos. Por favor, pense nesse privilégio que você tem. Se alguma coisa estiver atrapalhando, conforme a mensagem central, uma mulher esperou 12 anos. Eu tenho umas coisas que estão há mais de 20 anos, não sei quando vai acontecer. Mas é a mesma coisa que eu quero dizer para vocês. Jesus está voltando. A igreja precisa estar despertada para isso. Porque existe muito engano, muito confundindo a graça de Deus com o poder dele. Não. Está junto. O poder e a graça de Deus está junto. O poder para te livrar. O poder para lutar a tua luta e a graça para te preservar, alegre diante dos homens, diante do mundo, diante da igreja e ser uma bênção. Está aí. Nós vamos orar, porque naquela noite fatídica, noite terrível, seria bom que vocês pensassem nisto. A última noite de Jesus aqui na terra não foi fácil. Ninguém passou por tanta tribulação, graças a Deus, porque ele foi até o final. E por isso nós estamos aqui, aguardando esse dia que Jesus está voltando. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar para os elementos. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos o símbolo
do corpo de Cristo que foi dilacerado por nós. Em nosso lugar, derramou o sangue precioso. Esse sangue que purifica, limpa, protege. E o teu Santo Espírito vai nos conduzindo para aquele encontro maravilhoso. Tenha misericórdia da tua igreja. Que a tua igreja seja firme. A igreja seja portadora da boa notícia. Jesus está voltando. Em nome de Jesus. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós te agradecemos por tudo. O suco de uva passa a ter poder. O pão passa a ter poder. Porque foi Jesus que instituiu essa cerimônia. Muito obrigado por tudo. Amém. Vamos comigo? É o pão, pequeno pão, mas significa muita coisa. Se é uma coisa que significa muito, é isso aqui. O inimigo, quando olha para vocês com esse pedacinho de pão, ele quer aprontar, mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá? Comigo? Logo depois de ter comido o pão, nós vamos participar do suco de uva, representando o sangue de Jesus, que é a nossa proteção. Que Deus nos abençoe. Vamos comigo? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós não temos palavra para falar. Nós não temos condições de avaliar aquilo que está preparado para nós. Nós pedimos a tua proteção, a tua ajuda, a tua misericórdia. Segura-nos, Senhor, com as tuas mãos firmes. Firma os nossos pés na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa oração. Abençoa cada vida que aqui está. Cada um receba de ti aquele que espera, para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa os lares, as famílias, o teu povo na face da terra. Seja abençoado e confortado. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas e nas nossas atitudes. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com todos nós até aquele dia onde tomaremos posse da vida eterna. Amém. Quem quiser ficar aí, pode ficar, não tem problema, viu? Deixou